Porque no nosso coração, muitas vezes, pode estar cheio de maus frutos. O pecado que há em nós, as misérias que há em nós. E por isso nós devemos analisar o nosso coração, justamente para nós não cairmos na hipocrisia. Jesus fala dois momentos sobre a hipocrisia. Jesus fala hipocrisia aos fariseus, que muitas vezes são hipócritas, porque pesam a lei sobre as pessoas, mas eles não vivem a lei de Deus. E Jesus agora, ele não está falando mais com os fariseus. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está orientando os seus discípulos justamente não ser um cego a guiar outro cego. Porque o cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Então Jesus está dizendo sim a cada um de nós, cristãos, católicos, é para nós essa palavra de hoje. Padre Vailton, não seja hipócrita, é para nós, comunidade católica, não seja hipócrita de falar de Deus, pregar sobre Deus, mas não viver com Deus. E é isso que a palavra hipocrisia denomina. Pregar, falar, anunciar daquilo que eu não sou. Cobrar dos outros aquilo que eu não vivo. Isso que é ser hipócrita. Por que Jesus está falando isso aos discípulos? Primeiramente, pegando o evangelho de domingo passado, que é continuidade, Jesus que vinha orientando aos seus discípulos, falando para eles ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. E fala aos discípulos no evangelho de domingo passado, com a boa medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E hoje, continuidade. Por que Jesus fala isso? Porque muitos dos discípulos, às vezes, estavam cobrando muito dos outros, mas deixando de olhar para dentro de si. E por isso devemos olhar o nosso coração, porque às vezes o nosso coração também está longe. E aqui é o risco muito maior. Aqueles que já não estão na igreja e não estão com Cristo, se o coração está longe de Deus, eles estão longe. Mas agora nós que estamos dentro da igreja, estamos recebendo os sacramentos, e se ainda nosso coração está longe, aí é um perigo. E por isso Jesus nos orienta, cuidado com a hipocrisia. E é isso que muitas vezes acontece, de nós olharmos para o outro com um olhar de julgamento, e olhar para o outro e dizer, nossa, mas fulano está assim, ciclano está assim, fulano não muda de vida, ou achar porque eu estou aqui na igreja, sou melhor do que os outros. E é isso que Jesus também orienta os apóstolos. Não é porque você está caminhando comigo, que você é melhor do que os outros. E é o que nós devemos entender. Sem a graça de Deus, nós podemos fazer coisas piores do que um pagão. Nós podemos fazer coisas piores do que um satanista. Por quê? Sem a graça de Deus, nós também somos maus. Dentro do coração de cada um de nós, há sempre algo bom, o fruto bom e o fruto mau. O fruto bom é aquilo que vem de Deus, Deus que vai colocando o nosso coração para a gente buscar a santidade, o caminho de Deus, a vida correta. E o fruto mau vem do pecado, o qual distorce em nós a graça de Deus, e por isso vem as coisas más. Vem o ódio no coração, vem a inveja no coração, vem a prepotência, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui desses maus frutos na nossa vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, nós somos levados a meditar simplesmente a peneira. O que a peneira faz? A peneira, quando nós peneiramos algo, não sei se aqui alguém já viu, provavelmente, a peneirar o café. Hoje eu não sei se isso faz mais, mas lembro a minha avó, muitas vezes torrando o café e depois ia peneirar o café, ficava ali, jogava o café para cima e peneirava assim. Para quê? Para tirar daquilo que não presta, ir embora, e aquilo que presta, aquilo que é bom, ficar ali na peneira. E por isso nós também devemos nos peneirar. Pedir Jesus para peneirar o nosso coração, tirar do nosso coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada a Deus e principalmente os nossos pecados. Então nós devemos pedir a Jesus, peneira o meu coração,
tira aquilo que há do meu coração, aquilo que é mal. E por isso Jesus nos orienta sobre a hipocrisia. Por quê? Muitas vezes olhamos para o outro, julgamos o outro, esquecemos de limpar o nosso coração. E por isso Jesus fala em relação ao cego. Aqui não é simplesmente a cegueira física, Jesus está nos dizendo sobre a cegueira espiritual, em que querermos falar de Deus, querermos anunciar Deus, querermos ser melhores com Deus, mas sempre em relação ao outro. Aqui entra, às vezes, a nossa vida que não conforme aquilo que nós pregamos. E por isso nós devemos tomar o cuidado, porque o verdadeiro cristão é aquele que dá testemunho. O padre aqui hoje falando para vocês nessa homilia, quem está mais próximo de mim nessa homilia? Não é os ministros, não são vocês. O mais próximo da minha boca é o meu ouvido. O que eu falo tem que coincidir com aquilo que eu vivo. É isso que é ser cristão. Devemos dar testemunhos dessa graça. E por isso também somos convidados a olhar com um olhar de misericórdia. Por isso Jesus fala que o discípulo não é maior do que o mestre. Então ele tem que se conformar com o mestre. E que jeito que nós conformamos com o mestre? Em vez de ter um julgamento da lei pela lei, por exemplo, vamos colocar algo aqui em prática. Vamos dar um exemplo, supondo que uma pessoa trabalha num supermercado, e aí você estava ali fazendo compra, e aquela pessoa não te atendeu bem. Às vezes ela te atendeu até com certo ódio, às vezes ela te atendeu muito mal, e ali você pode julgá-la, e você pode dizer, nossa, mas a pessoa não precisava me ter tratado assim. Ela podia ter feito o trabalho dela correto. E quantos julgamentos eu posso fazer por causa daquela realidade? Porém, a gente não sabe como estava aquela pessoa, como foi as suas noites, a sua vida como está, a sua realidade, as suas tensões, as suas provações. Nós não sabemos. Não que justifica a pessoa ter feito aquilo. Porém, eu não sei. E aí a nossa medida, em vez de ser o julgamento, é se colocar no lugar. E se fosse eu naquele momento? Às vezes eu também não estou bem, e às vezes também acabo descontando nos outros. Então, o nosso julgamento não é julgar o outro, mas é se colocar no lugar do outro. E por isso a nossa medida tem que ser a medida do amor, como Cristo. Cristo é aquele que vê ainda as suas misérias, que só você sabe, que todo cristão tem as suas falhas, as suas misérias. Por mais que nós estamos procurando a viver a santidade, nós temos as nossas falhas. E às vezes a gente não quer que ninguém veja as nossas falhas. A gente quer que ninguém toque na nossa miséria. E às vezes aí que entra a ilusão. Se colocar acima achando que já está perfeito. Ninguém está perfeito. Sempre estamos em busca da perfeição. Mas não nos enganemos, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Deus vê todas as coisas, vê o nosso íntimo. Então a nossa medida de julgar o outro é a medida do amor. Como Jesus ainda vê você cometendo pecados, caindo em misérias e às vezes recorrente à mesma coisa, o que Jesus faz com você? Ele te julga? Não. Jesus te acolhe e através do sacerdote fala, eu te absolvo dos teus pecados. Esse é o julgamento de Jesus, acolhe e perdoa. E por que eu então quero me colocar maior do que o mestre, julgando a vida do outro? Então que nós possamos hoje pedir essa graça de se conformar ao coração de Jesus, nesse olhar misericordioso, se colocando ao encontro do outro, acolhendo o outro. E somos convidados sim a acolher a todos, acolher todas as pessoas, independente da sua vida e da sua vida pecaminosa. Claro, acolhemos a todos, assim como Jesus acolheu a todos no Evangelho, mas nós não acolhemos o pecado. O pecado foi condenado por Cristo. Então acolhemos a todo com um olhar de misericórdia, mas também mostramos o caminho para os outros.
E assim, olhando para esta realidade de não sermos hipócritas e de não olhar sempre para o outro e esquecer da nossa vida, me recordo de uma homilia do Padre Léo, onde ele conta uma historinha. As histórias do Padre Léo eu gosto sempre de escutar. E o Padre Léo contava justamente de uma mulher que não se dava muito bem com a vizinha e falava muito mal da vizinha, descia a lenha da vizinha, falava muito mal, acabava com ela e falava: essa vizinha não presta, não vale nada. E sempre olhava e falava: ela não vale nada, nem para limpar a janela ela presta. Olha lá que bagunça na casa dela, que janela toda suja. E aí um dia ela, do lado de fora da sua casa, olhou para o lado da vizinha e ela percebeu que a janela da vizinha estava limpinha. E ela olhou para dela e viu. Todas as vezes que ela julgava a outra vizinha que a janela estava suja, era da casa dela que estava suja. Então olhou sempre para o outro lado, julgou sempre a outra pessoa, mas quem estava na miséria era ela. Quem estava julgando era ela. E era a janela dela que precisava ser lavada. Então se preocupou demais com o outro e esqueceu de si. Por isso Jesus fala: tira primeiro a trave do teu olho. E depois, quando você está vendo claramente, estar guiando, aí sim, você pode guiar o outro, você pode corrigir o outro. Mas a nossa correção é sempre corrigir na misericórdia e no amor. Por isso precisamos pedir a Jesus que purifique o nosso coração, para que o nosso coração dê bons frutos, frutos de amor, de mansidão, frutos de misericórdia, de bondade, frutos de justiça. É isso que o nosso coração hoje precisa ter no nosso coração, o bom tesouro, para tirar do coração e ofertar aos outros. E para isso precisamos abrir o nosso coração. Assim, abrindo o nosso coração, pedindo que a água viva do coração de Jesus lave o nosso coração, purifique o nosso coração, para aquilo que é de mais bom e perfeito que há em nós, Deus se coloca à disposição dos outros. Assim como aquela música que vai dizer: se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E por isso, assim, hoje, nesta Santa Missa, apresente o seu coração para que esta água viva de Jesus lave o nosso coração de todas as mazelas, de todo o pecado, para que águas vivas fluam no nosso interior e assim possamos, com o coração aberto, receber o coração aberto de nosso Senhor. E assim, em vez de olhar para o outro, ver no outro o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.